Aqui é o Releituras do Reino Celestial, e esse canal é para quem ama histórias que deixam marcas. Cada vídeo é uma nova jornada, e eu te convido a entrar nela comigo. Deixar meu cabelo crescer seria bom. Era uma brincadeira do ser absoluto que guarda sozinho a árvore do mundo. Ela era um ser supremo, cuja imagem fazendo piadas dificilmente poderia ser imaginada. Nenhuma palavra deve ser tomada de ânimo leve. Jing Yuanqing tinha que ser assim. Ele se lembrou de quando estava procurando por Hian Vong-Sang. Cruzou espadas com artistas marciais locais para coletar informações. Aprendeu hospitalidade enquanto deliberadamente perdia brigas herbais para ganhar boa vontade. Deixar o cabelo crescer quando se tornar um mestre. Ele tinha isso em mente. Ainda assim, se forem os líderes de esquadrão da fortaleza principal, eles chamariam esse nível de mestre, não é? Disseram que o reino de classificação negra significava alcançar a circulação de energia das 3 flores reunidas na coroa, e do retorno dos 5 Qi à fonte. Ouvi dizer que era um reino onde o Qi verdadeiro responde imediatamente à intenção. Um mundo capaz de enfrentar os renomados anciãos das facções ortodoxas. Até lá, não deve haver risco de ter cabelos longos agarrados em combate corpo a corpo. Depois de entrar no reino da ascensão, ele poderia deixar seu cabelo crescer. Foi um pensamento muito breve. Quando encontrou os olhos verdes novamente, a senhora da fortaleza desolada abriu a boca. Sua expressão é determinada, embora fosse conversa fiada. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Embora os artistas marciais sobre o céu façam da morte sua companheira, a intensidade do gênio do relâmpago não falta. Nada mal de se ver. Estou honrado. Nada por que agradecer nem por que se arrepender. O tom dela era suave como uma brisa. Ela continuou falando lentamente. A fortaleza principal não economiza em recompensas. Eu o chamei para recompensar os méritos conquistados por meio de suas aspirações. Então, concederei o que você merece por direito. Finalmente as palavras do Senhor da Fortaleza comoviam seu coração. Ele precisava acalmar a mente, mas não conseguia. Mesmo respirando fundo, seu coração batia forte. Embora o Senhor da Fortaleza desolada percebesse tudo, ela não retirou seu pequeno sorriso. Tudo à vista desacelerou. Seus lábios, que haviam terminado de dizer que concederia, abriram novamente. Seus méritos são muito grandes. Vou falar de 2 coisas. O mérito de encontrar a sede da seita maligna que prejudicou civis, o mérito de contribuir grandemente para destruir o grupo rebelde sem sacrifício. O mérito anterior foi apenas um incidente que surgiu quando o 7º apóstolo cobiçou o valor de Jing Yuanqing. Foi assim que o incidente na sede começou. Mas ele não ficou envergonhado, porque a recompensa que se aproximava naquele momento era mais importante do que qualquer outra coisa. Pode-se dizer que acumulou mérito suficiente, digno de testar sua qualificação. Com essas palavras, ela estendeu a mão. Contrariamente a um guerreiro, sua palma branca como a neve ergueu-se lentamente. Algo muito estranho aconteceu. O luar atrás da senhora da fortaleza desolada começou a ser atraído para sua mão e a se torcer. Ela criou uma visão transcendente. Não era um ato humano. Foi assim que Jing Yuanqing o sentiu. Isso é... Uau! Os enormes troncos das árvores que cercavam o escritório liberaram uma brisa suave. Parecia fazer cócegas em seu corpo. Foi um momento em que as folhas ficaram verdes quando o hálito ofuscante da lua cheia roçou todo o seu corpo. O fruto da árvore do mundo. Um pequeno fragmento. Era como pegar um punhado de lua refletida num lago. Um raio de luz brotou acima da mão da senhora da fortaleza. Era nebuloso, como moldado pelo luar. Jiang Yuanqing permaneceu em silêncio. Uma corrente de vento vinda do exterior sem paredes roçava seu pescoço ao passar. Era o milagre mais maravilhoso que ele já vira em sua vida. Até o som da vibração era místico. Ele olhou fixamente para o pedaço de luz que repousava na palma da mão do nobre. Embora fosse o objetivo de sua vida, ele não sentia nada. Era diferente dos remédios espirituais comumente usados para aumentar a energia interna. Não havia nenhuma energia crescente, estava apenas repleto de uma sensação luminosa. Eu sei o que é conhecido pelo mundo.
O senhor da fortaleza desolada abriu os lábios. Quando ele levantou a cabeça, encontrou olhares como um abismo sem fundo na floresta. Ela olhava fixamente para Jiang Yunshin. Tudo errado. Esta não é uma medicina espiritual que concede força poderosa. Você falou em qualificação. Então, que tipo de... Você deve sentir para saber. Sua mão avançou ligeiramente. O fragmento de luz foi colocado mais perto. Quanto mais ele olhava, mais misterioso era. Parecia algo de outro mundo. Experimente comer. Foi o momento em que ele levantou a mão reflexivamente ao ouvir as palavras do senhor da fortaleza desolada. Ela balançou a cabeça lentamente. Perde potência se for separado do meu corpo. Você precisa trazer a boca. Há um ditado que diz: tesouros extraordinários. Significava tesouros raros e estranhos, espíritos de dragões, seres espirituais, bestas monstruosas, até ginseng da montanha em forma humana. Essa era a natureza das famosas medicinas espirituais nas planícies centrais, incluindo várias espadas divinas que supostamente realizavam milagres sob o céu. Diziam que coisas difíceis de aceitar pelo senso comum eram abundantes nos escalões superiores do mundo marcial. Perde a potência se for separado do corpo? O senhor da fortaleza desolada falou como se ela própria fosse a árvore do mundo. Inúmeras perguntas surgiram em sua mente. Estaria conectado por algo espiritual? Esse era o significado abrangido pelo termo guardião da árvore do mundo? Mas ele não ousava falar em voz alta. Tinha medo de demonstrar palavras ou ações presunçosas. Essa era a posição de Jiang Yunshin agora. Ele não podia ser chamado de mestre pelo senhor da fortaleza. Ele estava em posição de receber tudo o que lhe fosse concedido. O sênior Shangmen disse: as informações encontradas mudam conforme a patente sobe. Por enquanto, ele decidiu almejar a patente negra. Isso era o suficiente por enquanto. Ainda. Mesmo assim, o fragmento da árvore do mundo diante dos seus olhos era uma recompensa digna. Ele deveria aceitá-lo com justiça. Jiang Yunshin abaixou a cabeça sem hesitar em direção à sua mão. Ao mesmo tempo, abriu a boca lentamente. No momento em que seu lábio inferior, primeiro e depois a ponta do nariz tocaram levemente a mão dela. Hã? Jiang Yunshin soltou um gemido interrogativo. Foi porque a senhora da fortaleza desolada retirou a mão. A aparência não é boa. Sua palavra era calma. Ao mesmo tempo, o fragmento da fruta desceu e se acumulou na ponta dos seus dedos. Swish! Ela estendeu a mão assim mesmo. Uma luz nebulosa preencheu lentamente a visão de Jiang Yunshin. Não era um movimento em direção à sua boca. Foi direto para a sua cabeça. O caminho que levava diretamente ao Dantian superior parecia já haver reagido. Seu dedo longo tocou a testa de Jiang Yunshin. Foi quando aconteceu. Sua respiração, técnica cardíaca, foi interrompida imediatamente. Não havia como evitar. Em um instante sua consciência dissipou-se. Junto com a sensação de estar emberrado no pântano de um abismo, uma sensação infinitamente elevada a envolveu e pairou sobre toda a sua intenção. Uou! Não era uma ascensão de poder, era uma espécie de experiência, como entrar na mente de um ser intocável. Uma onda de sensações surgiu, brotou de repente. Ao sentir até mesmo a composição do ar roçando sua pele em detalhes, ele trouxe a energia da natureza. Ele se tornou sensível além da imaginação. Era uma percepção que o fazia enlouquecer e morrer imediatamente. De repente, percebeu que o tempo fluía lentamente. Ele conseguia ver a luz do mar fluindo. Neste momento, Jiang Yunshin havia se transformado no senhor da fortaleza desolada. Ele sentia a visão e a atmosfera juntas. Ele se olhou através dos seus olhos. As feições do senhor da fortaleza refletidas no corpo negro como piche eram misteriosas. Haveria outro caso como este entre todos os milagres sob o céu? Era extremamente difícil de acreditar.
Aquele instante pareceu durar incontáveis eras. Sua respiração fina era clara, mas mesmo assim, uma única expiração não havia terminado. O vento que soprava em suas orelhas ainda não havia se dissipado, mas era difícil de suportar. Gradualmente, seu Dantium superior original começou a queimar, como se estivesse resistindo à força. Suficiente. No momento que o Senhor da Fortaleza Desolada falou como se estivesse recitando, o tempo longo e ofegante imediatamente recuperou seu fluxo. Uau! Jen Yong-shin voltou a si. Seu corpo cambaleou. Parecia ter experimentado uma sensação que transcendia até mesmo o reino transcendente. Quando estava prestes a perder o equilíbrio, uma mão gentil agarrou seu ombro como se o abraçasse. Era o Senhor da Fortaleza Desolada. Não é possível agora. É muito cedo. Ela disse. Jen Yong-shin apenas levantou a cabeça para encará-la. O que você quer dizer com muito cedo? Seu reino é raso demais para aceitar o fruto. Dedique-se ao treinamento. Agora mesmo, qual foi exatamente esse efeito? Testei se você conseguiria receber a natureza espiritual da árvore do mundo. Quando o recipiente da sua intenção se firmar, e quanto à árvore do clã Não-Mersarm, não haverá ascensão à imortalidade através do ponto dos 100 encontros. Você viverá eternamente. Ela falava da natureza espiritual. Parecia significar garantir a salvação compartilhando as qualidades divinas da árvore do mundo. Isso também estava além do princípio comum. Ele perguntou se seu entendimento estava correto. Sua interpretação está correta. O Senhor da Fortaleza Desolada assentiu lentamente. Isso significava que a fruta era aquele meio. O que... Ele vivenciou com todo o seu corpo um mistério considerado um dos mais belos do mundo marcial. Antes de entrar, ele havia pensado na panaceia transmitida de forma lendária. Ele estava meio certo. Jen Yong-shin sentiu-se desanimado ao perguntar mais uma vez. Ascender ao posto de líder Salda da espada divina, receber um fruto completo por méritos dignos e então alcançar o reino das vestes marciais roxas para lidar com a natureza espiritual da árvore do mundo. É isso que você quer dizer? Isso também está correto. Então, a sensação que esse discípulo indignado teve? Ele perguntou sobre o mundo que parecia ver e sentir através dos olhos do Senhor da Fortaleza Desolada. Os cantos da boca dela se ergueram ligeiramente. Era inevitável. E... O toque suave em seu ombro empurrou Jen Yong-shin para trás. Um presente. Ah! Ele desceu do tronco da árvore. Todos os seus sentidos já haviam retornado. No entanto, o mundo incomparável que ele vivenciou antes permanecia vivo em sua memória. Então, foi um teste e, portanto, um presente. Ele não sabia o que ela queria dizer com o inevitável, mas foi uma experiência que o guiaria muito algum dia. Talvez até ajudasse na missão iminente. A inspiração para criar técnicas de coração estava crescendo, muito intensamente. Seja vitorioso, até chegar ao sul de Gili, ela disse. Parecia saber que Jen Yong-shin havia sido selecionado para a luta marcial para punir a família Nangun. Ao mesmo que dissessem que o escritório de administração geral cuidava de todos os assuntos importantes e menores da fortaleza, parecia que havia assuntos pelos quais ela se interessava. Uma demissão. Ela disse palavras de boa viagem. Isso significava que ele poderia partir agora. Que o Senhor da Fortaleza também esteja em paz. Jen Yong-shin calmamente prestou suas homenagens. Fru, fru. De repente, o som de roupas sendo suavemente esfregadas ficou claro. O Senhor da Fortaleza inclinou seu corpo ligeiramente para trás e reclinou-se delicadamente contra o tronco da árvore. Jen Yong-shin, que a viu fechando os olhos lentamente, virou-se. No momento em que saiu do escritório, as portas de pedra que antes se abriam sozinhas fecharam-se sozinhas. Deve ser um mistério do controle do vazio manifestado pelo Senhor da Fortaleza Desolada. Ele já estava acostumado com isso. Jen Yong-shin desceu as escadas sem mais nem menos. Ao contrário de subir. Pareceu muito curto. Então era isso que a fruta era. Seus sentimentos eram estranhos, talvez porque tenha vivenciado algo inimaginável. Ele compreendeu plenamente uma das incompreensibilidades do mundo marcial.
Pensou que qualquer um que a vivenciasse sentiria o mesmo. Ele até ouviu palavras de vida eterna. Era uma conversa muito distante do seu eu atual. Era completamente oposta. Mesmo que eu receba o fruto, eu sei que meu reino não tem condições de conter esse poder. A experiência missionária promove o progresso nas artes marciais e constrói mérito. Isso significa, ultimamente, retornar aos básicos. Etapa. O garoto que saiu da fortaleza interna do Senhor da Fortaleza Desolada moveu seus passos silenciosos. Sua sombra gradualmente se alongava sob o luar brilhante que descia. A noite profunda se esvaía. No dia seguinte, o grande campo de treinamento Radiant Demon Wing, um aviso oficial chegou pelo escritório de administração geral. Era uma carta registrando a próxima missão. O garoto, sentado no meio do campo de treinamento, abriu a dispara de missão. Os veteranos o cercaram em círculo. A expressão deles, reunidos e olhando para baixo, era um tanto engraçada. O nome do gênio relâmpago está na delegação de luta marcial. Realmente está escrito lá. Uma questão verdadeiramente honrosa. Se eu tivesse 10 anos a menos... Alguns veteranos com técnicas oculares mais avançadas que Jen Yanshin pareciam tê-lo escaneado primeiro. O garoto leu a carta marcada como lista de expedição no início. Ele pulou a introdução geral, verificou a lista imediatamente. Execute os 5 seguintes em partidas de vida ou morte. Mestre Flor de Espírito Florescente da família Nangun. Jovem Mestre da família Nangun. Líder do grupo Espada Celeste Azul da família Nangun. Senhor do Conselho Antigo da família Nangun. Chefe da família Nangun. Os seguintes principais guerreiros da família devem preparar-se adequadamente. Obedecendo o céu, Asa Kelin Branco. Asa demoníaca radiante Gênio Lenon. Ancião do Conselho da Fortaleza Principal. Chefe da família Desolada Má. Líder do Esquadrão de Espada Divina. Líder do Esquadrão de Espada Divina? Os olhos de Jen Yanshin se arregalaram. Gênio do Relâmpago. Invejo o outro lado. Veremos uma batalha devastadora. O oponente para o chefe da família Namgang é realmente inesperado. Não é inevitável. O Senhor da Fortaleza saiu uma vez recentemente. Tendo que enfrentar o líder das 8 grandes famílias, não há ninguém além do líder do grupo. Nota do TL, mudando o Divine Sword Squad para Divine Sword Group. Então, o termo líder do grupo se referirá apenas ao Divine Sword Group Leader. Jong Yeon-shin ouviu silenciosamente a conversa dos veteranos ao seu redor. Aquele a quem lhe chamariam honrosamente de líder do grupo era a única pessoa sob o céu. 17 forças marciais, incluindo Radiant Demon Wing, Obey Heaven Wing e Annihilation Team, formam o Divine Sword Group. Líder do grupo significava líder do grupo da espada divina da seita desolada, supremo sob o Senhor da Fortaleza na fortaleza principal, incomparavelmente nobre. Ainda não o conheci. Mesmo depois de entrar na seita desolada, ele não conseguiu vê-lo uma vez. O líder do grupo Espada Divina era um ser que sempre atravessou o mundo marcial. Eles diziam que escreveu movimentos lendários dos quais os entusiastas falavam. Eles afirmavam que cumpria o papel inerente da seita desolada ao demonstrar um poder marcial absolutamente avassalador nas linhas de frente. Ele não está em uma missão? Até a equipe Espada Divina está ausente há muito tempo. Os rumores dizem que eles foram lidar com o espírito restante. Então direto para a família Namgang sem retornar. A conversa dos veteranos continuava acima da cabeça de Jong Yeon-shin. Você disse espírito restante? Jong Yeon-shin perguntou abruptamente. Contados entre as 13 seitas malignas, são os bastardos problemáticos de uma facção importante que valorizam riqueza e informação acima das artes marciais. Uma mulher de meia-idade com os olhos muito agudos respondeu enquanto acariciava a cabeça. Ela era uma guerreira de nível azul chamada Wu Yuxiang, uma mestre da técnica Dao que tratava Jong Yeon-shin como um filho. Vários idosos se manifestaram. Seus planos, em vez de poder marcial, aqueles bastardos do espírito restante são especialistas em conspirar nos bastidores. Demônios da espada como a seita da espada tirana podem ser mais fáceis de lidar. Dizem que tem a seita Hall sob seu controle. Também circulam informações de que eles têm conexões com outras 13 seitas malignas. Gênio do Relâmpago, você pode ter sido afetado várias vezes sem saber.
espírito restante. Mais uma das 13 seitas malignas. 13 seitas. Eles disseram que 13 grupos de facções malignas possuíam um poder comparável ao das 8 famílias ortodoxas. O mundo era vasto. O líder do grupo Espada Divina parecia não ter corpos para controlá-los. Embora digam que algumas das 8 grandes famílias demonstrem hipocrisia no mundo secular, as ações malignas das 13 seitas, que eram praticantes do caminho maligno de nascença, se destacavam mais. Pessoalmente, já entrei em conflito com a seita da Flama Vermelha e a seita da Espada Tirana. Também há a Aliança Marcial Profunda. Desnecessário mencionar a seita da Flama Vermelha e a seita da Espada Tirana, que se enfrentaram diversas vezes. Ele decapitou o discípulo em ascensão, Flor da Arte da Espada, da Aliança Marcial Profunda. O conselho de Majin sobre sua origem em noivo vieram à mente. Foi logo depois de decapitar Hao Bon Jun, dos Demônios da Espada, enquanto era perseguido pela seita da Flama Vermelha. A reação do Murhin não é normal. Lutas entre facções marciais não são apenas guerras abertas. A batalha de informantes não é menos importante. A notícia chegou do escritório da administração geral. Dizem que há pessoas perguntando sobre as atividades do gênio relâmpago da seita desolada. Os inimigos aumentaram. Os ressentimentos que se formavam a cada missão aumentavam rapidamente. Ele tinha a sensação de que essa jornada Murhin também não seria tranquila. Seria uma premonição do seu poder dantiano superior? Não parecia que terminaria em preocupação desnecessária. Faltam 4 dias para a partida. Até reunir o que temos é urgente. Todos devem se retirar. Era Chongmyang. Enquanto ele assinou levemente a mão, um vento frio como de uma espada soprou. Os mestres da Asa do Demônio Radiante recuaram em grupos. Então, como de costume, cada um deles sorriu levemente e incentivou Zhongyanshin enquanto se afastavam. Zhongyanshin se levantou e limpou as pernas. Senhor, você não recebeu muito com esta retirada? Você deve organizar antes de sair de novo. O olho azul único curvou-se levemente. Chongmyon continuou com um sorriso no rosto. Por exemplo, coisas como pílulas espirituais. Tio Jangmyan, sua pele está radiante. Você bebeu alguma coisa boa? Uma jovem espadachim de cerca de 20 anos cumprimentou energicamente. A cor azul do manto marcial que cobria todo o seu corpo era muito escura. Enquanto ela se aproximava do majestoso portão principal da família Namgung sem hesitar, a poeira subia como nuvem sob seu leve movimento de pés. Servos e guerreiros seguindo atrás dela vieram como pano de fundo. Jovem senhora. Um guarda do portão olhou para ela com uma cara que dizia que ela estava deslumbrante. Curvando a cabeça para a mulher que se aproximava, ele levantou as mãos em saudação e disse: Aquele que realmente mudou parece ser o mestre das flores do espírito florescente. Parabenizo você pela sua grande conquista. Parabenizamos sua grande conquista. Os 5 guerreiros que guardavam o portão prestaram homenagens juntos. O movimento de levantar as 2 mãos fechadas em punhos surgiu imediatamente. Emanou até mesmo disciplina como ondas de energia de técnicas de espada. Nem qualquer um pode proteger o portão principal de uma grande facção marcial. Isso era ainda mais verdadeiro para as famílias marciais chamadas dinastias. Por seu poder duradouro, os guardas do portão eram o rosto da facção. Comportando-se naturalmente com uma força digna de ser contada na prefeitura de Gili do Sul, os transeuntes na estrada principal oposta não conseguiam tirar os olhos. Eles sussurravam baixinho enquanto passavam. Eles prestam tanta homenagem a eles? Você idiota! Até os acompanhantes são pessoas de Namgung e olha só, ela não é claramente o tesouro da família? A mestra das flores espíritos florescentes, Namgung Mi. O rosto daquela senhora é bronzeado e tem uma tez saudável, mas esta pessoa é completamente branca. Como você consegue administrar numa loja de alto nível com notícias tão tardias? Dizem que ela consumiu o ginseng da neve em forma humana, transmitido pela tradição oral. A energia mística e refrescante até mudou sua pele. Que sorte! Testemunhamos uma das lendas do mundo marcial. O quê? Ginseng da neve em forma humana? A mestra das flores espíritos florescentes, Namgung Mi, ouviu tudo. Ela deliberadamente ignorou. As palavras deles não estavam erradas. Ela havia tomado o ginseng da neve em forma humana. Isso porque seu irmão e seu pai, o jovem mestre e chefe da família,
Já eram mestres internos que haviam preenchido seu dantian inferior com o ki verdadeiro. Bem, obrigado por lutar tão bem contra aqueles demônios de sangue. Tenham um bom dia. Ela passou por eles com um leve sorriso. Os sinais de uma pequena comoção atrás dela eram claramente sentidos. Os guerreiros da família eram úteis como subordinados. Era fácil receber devoção digna de ser oferecida às princesas imperiais. Um sorriso e um cumprimento gentil bastaram. As coisas que ela havia desfrutado com razão desde o nascimento pareciam ainda mais doces hoje. Vá descansar do cansaço da viagem. Seus esforços foram grandes. Ela dirigiu uma palavra aos que seguiam e acompanhou seus passos. Responderam com as mãos erguidas em sinal de respeito, acenando. Uau! Ela cortou o ar com alguns passos leves de técnica corporal. Aqueles que passavam pelo pátio interno da família ficaram surpresos e prestaram homenagem apressadamente. Somente membros da linhagem direta eram permitidos se mover com técnica corporal dentro da família, e as técnicas oculares da família Namgung reconheciam facilmente a nobre dama da família, cuja cor de pele havia apenas mudado. Namgung Mi foi direto para o salão do céu azul da família. Era lá que o jovem mestre aprendia os deveres do chefe da família. Parabenizamos sua grande conquista. Os guerreiros da guarda se curvaram assim que ela entrou. Todos eram guerreiros do salão do céu azul. Esses eram diferentes dos guardas do portão. O comportamento deles era como o de alguém que serve à realeza. E esses eram servos verdadeiramente leais. Os pilares da família que não abalariam, não importando os rumores que surgissem de fora. Mesmo que os cães imperiais latem sobre violar a família principal, Namgung Mi pensou. O jovem mestre deu a palavra. Um guerreiro a guiava. Cortinas azuis de qualidade suprema decoravam elegantemente o interior do salão. O guerreiro que parou em um lado do corredor disse: Ele disse que você pode entrar diretamente. Ela assentiu levemente com a cabeça e imediatamente abriu a porta. O padrão de espada magnificamente desenhado deslizou para o lado simultaneamente. Junto com um som suave, o escritório do jovem mestre Nangun foi revelado. Mesas de sândalo precioso estendiam-se em marrom avermelhado, em uma sala que poderia ser usada como campo de treino. Você alcançou uma pequena conclusão. Azuri Kilin Nangung Sedin disse enquanto estava sentado. Olhos calmos, nariz alto, feições que poderiam ser chamadas de belas. Ele era realmente um jovem mestre deslumbrante, mas não tirava os olhos dos documentos que estava digitalizando. Namgung Mi não se importou e puxou uma cadeira. Sentando-se pesadamente em frente a ele e cruzando as pernas, ela abriu a boca. Todos os outros chamam isso de grande conclusão. Quando a seita da chama sangrenta emboscou a família principal, tivemos que esvaziar nossas forças para encontrar aquele ginseng da neve em forma humana. Sua conquista de poder interior apenas aumenta o poder. Comparado ao sacrifício, é apenas mais ou menos. A resposta do irmão foi indiferente. O Kilin azul entre os Kilins gêmeos brancos e claros da família Nangung. Ele recebeu o título de Kilin da besta divina, antes de Nangung Hassin ser chamado de Kilin branco. Ele era o braço direito que conferia força e dignidade poderosas à fundação de Kilin branco, conhecido por seu caráter justo. Ele tinha razão para ser arrogante. Até isso. Swish! Junto com o cabelo levemente solto, a pele de Namgung Mi ficou ainda mais branca. Os documentos sobre a mesa tremeram devido às consequências repentinas da técnica energética. Misteriosos fluxos de energia branca percorriam todo o seu corpo. Como uma deusa do vento do norte e da neve, sua aparência envolta em vento frio foi claramente revelada através do ki verdadeiro. Ela continha uma medicina espiritual incomparável em seu corpo. A profundidade de suas ondas de energia era infinita. Ela abriu a boca. Os cães de guarda imperiais ousaram declarar guerra à família principal? Até mesmo lutas marciais de vida ou morte? É absurdamente arrogante. Será que o líder do grupo da espada divina conseguirá derrotar nosso pai que alcançou a perfeição na forma da espada imperial? O exército imperial não pode ajudar a seita desolada. Quando missões falham no Murim, onde as técnicas de movimento são desenvolvidas, a queda de prestígio que o lado imperial deve suportar é severa. A corte imperial e a seita desolada nunca reconheceram conexões externas.
Foi por isso que inúmeros guerreiros da seita desolada morreram no vasto Murim. Essa questão também continuaria sendo apenas uma briga entre os dois. Facção imperial Seita Desolada versus a família número 1 do mundo ortodoxo, clã Nangung. Além disso, não foi nem uma batalha de grupo total como o incidente da família Wangbo. Se fossem apenas 10 lutas marciais legítimas, nenhuma das 8 grandes famílias se preocuparia primeiro com a derrota, não importa quem fosse o oponente. Nangung Sedin disse: "Não presuma sobre os assuntos de mestres inigualáveis. Como sabe, você também foi nomeada. O conteúdo do desafio marcial foi anunciado nas planícies centrais, provavelmente uma conspiração da Seita Desolada. Se não nos apresentarmos, o nome da família será manchado. Não podemos recusar. Espectadores do mundo marcial inteiro estão prontos para se reunir. E se eles perderem? Seita Desolada. Nenhum guerreiro luta presumindo a derrota. Somos iguais. Não é um evento comum aqui. A reputação do vencedor crescerá incomparavelmente. Minha beleza e título se tornarão mais conhecidos então. Não, apenas substituirei o Egg Miwa da seita Zongnan e me tornarei o dragão da espada. E ouvi que nosso Racine está voltando. Um sorriso suave se formou em seus lábios. Nangung Sedin franziu a testa imediatamente. Aquela criança também é seu irmão. Como um ilegítimo pode ser de origem inferior? É estranho que um irmão diga essas coisas também. Mais do que isso, o sorriso de Nangung Mi se aprofundou enquanto ela respondeu com desdém. Aquele que se tornou o ponto de partida do incidente estava na lista. O maroto que usava técnicas de som que só funcionavam com os fracos. Um gênio do relâmpago, ou algo assim. O vi bravemente. Não é arte marcial para menosprezar. Era uma técnica divina. Você não imagina a ameaça que ele poderia representar em uma batalha em grupo. Ela ignorou as palavras do irmão com um pequeno bufo. Quero fazer dessa criança a pedra de toque da minha conquista. Vamos ver. Gênio do relâmpago e Killing branco. O quê? Os cães de guarda imperiais declararam guerra, certo? Já anunciaram para todo o Murim. Disseram. Nem mesmo o líder do grupo da espada divina pode nos matar até as lutas marciais. Embora contrário a mim, irmão, você tenha muitas reclamações sobre o incidente do gênio do relâmpago. Não quer ver se vale a pena matá-lo? Ver que tipo de pessoa ele é? Conheça também o irmão mais novo que morrerá em breve. Você realmente pretende matar Azin? Nota do tradutor. A língua coreana usa A com nomes como um sinal de afeto. Não há Azin, mas sim o Assim. Ele também não é mais jovem? Entendi. Eles deveriam ter começado a partir. Quero propor um formato de vitória sequencial com antecedência. Em lutas de 5 contra 5, eles lutarão por um time mais jovem, então matarei o gênio do relâmpago primeiro e terminarei com o Assim. Com a hipocrisia de nosso irmão, você não gostaria de derramar sangue ilegítimo em suas mãos. Você está falando sério? Esta irmãzinha parece que vai perder? Não é isso que eu quero dizer. Você não vai perder. Nangung Sedin, que estava olhando para ela, balançou a cabeça. Então revelou uma expressão decidida, como se estivesse ouvindo as palavras que queria. Posso adivinhar suas artes marciais de energia de espada. A energia fria da sua energia interna congelará os meridianos do oponente primeiro. Sem poder avassalador, não há como contra-atacar. Se os níveis forem semelhantes, a vitória é certa, a menos que o oponente tenha treinado técnicas de caverna a vida toda. Por que técnicas de caverna? Os monges Shaolin, que alcançaram a perfeição no Sutra dos Músculos, treinam até o interior do corpo. Dizem que alcançam o nível de elevar sem esforços as chamas do fogo verdadeiro dos 3 samadhis. Mas isso não é algo com o que você precise se preocupar agora. Ela franziu a testa como se estivesse irritada, então sorriu brilhantemente e perguntou: Então, quer ir ver? O brilho de poder nos olhos de Zhong Yanshin desapareceu rapidamente. Ele abriu a boca ligeiramente e exalou um longo suspiro. Ondas de energia se espalharam e desapareceram ao seu redor. Pareciam mais pesadas devido à quantidade de Ki verdadeiro que havia aumentado. Qualquer um pode ver que ele é um guerreiro de elite, se não fosse pelo rosto jovem. Com um corpo diferente, é ainda mais. Um físico tão bem treinado seria raro até mesmo na fortaleza principal. Vários veteranos faziam piadas. Agora ele tinha a postura de um mestre marcial, independentemente da idade. Obrigado,
Jong Yong-shin ergueu as mãos em saudação aos que estavam de guarda. Eram veteranos que zelavam pela circulação de sua energia no grande campo de treino. Ele recebe deles uma atenção que nunca havia recebido no centro de treinamento da família Jong. O carinho que eles demonstravam, mesmo aqui de forma incomum, era muito precioso. Não sabe o quanto você ficou mais forte? Isso pode acontecer. Ma Jin, que estava observando o menino cuidadosamente, disse: aumento de potência é assim. A quantidade que você consegue observar não é tudo. Você precisa usar seu corpo para perceber. Jong Yong-shin abriu a boca com um pequeno sorriso. Você vai lutar comigo? Sua maneira de falar havia mudado. Havia um pouco mais de conforto. Era assim que Jong Yong-shin tratava seu tio materno. Ma Jin também parecia satisfeito com a aparência do sobrinho que gradualmente abriu seu coração com o tempo. Isso seria bom, mas... primeiro, preste suas homenagens e siga-me. Ma Jin se viou e imediatamente se moveu em direção à saída do grande campo de treino. Jong Yong-shin, que estava parado e inexpressivo, virou-se para seus companheiros. Receber a orientação do líder logo antes de uma missão. Não é possível ouvir aconselhos muitas vezes, certo? O oponente é Nongun, aqueles que afirmam ser o número 1 sob o céu entre as famílias seculares. Gênio de relâmpago, retorna em Segun. Os mestres da asa demônio radiante atrás falavam saudações com sorrisos. Parecia dizer até amanhã, mas as despedidas dos guerreiros da seita desolada eram originalmente assim. As missões eram pesadas. Os companheiros que não retornavam não eram poucos. Por isso, partiam com pouca bagagem. É a oração do próprio remetente. Significava esperar um retorno natural, como o meio-dia do dia seguinte. Era costume da seita desolada. Jong Yong-shin ergueu calmamente as mãos em saudação e colocou a mochila de viagem ao seu lado. Jovem herói Yong. Sim, jovem herói Yong. Jong Yong-shin olhou para alguém que não conhecia os costumes da família principal como ele. A faixa azul de herói amarrada em sua testa balançava levemente atrás de sua cabeça, fazendo com que qualquer um pensasse que estranhos o confundiriam com o sujeito da partida de missão. Desta vez, termine a luta marcial e volte. Se ela se arrastar novamente, você mesmo pode subir para o nível azul. Mas um colega não deveria assistir o momento da promoção, como o meu. Jovem herói Rion para o nível azul, não é um pouco cedo? Eu estava escondendo 7/10 das minhas verdadeiras artes marciais. O jovem herói Jong não deveria prolongar a luta e retornar. Depois de trocar piadas inúteis, ele se virou. Jong Yong-shin começou a caminhar silenciosamente. O piso de treinamento, esculpido pelos passos dos mestres, parecia especialmente áspero. Foi sua primeira missão sem a companhia de ninguém da asa demônio radiante. Eles tinham que cumprir suas próprias missões. Disseram que o tempo gasto pela família Hongou foi uma mobilização de força excessiva. Ele soube depois de retornar. Disseram que a expedição para exterminar a família Hongboi foi uma decisão difícil. Disseram que era como trazer mão de obra insuficiente e, ao mesmo tempo, dar um exemplo. O mundo marcial era um mundo que se sobrepunha a tudo sob o céu, e a Fortaleza Desolada era uma fação que protegia territórios administrativos de vários artistas marciais. Embora as 17 esquadrões do grupo da Espada Divina fossem poderosos, considerando toda a planície central, eram poucos e eram muitos. Simpatizando com a ideologia de estabilização da vida civil e com o talento em que a fortaleza principal podia confiar. Mestres com poder marcial capazes de enfrentar adequadamente poderosos artistas marciais. Os guerreiros da fortaleza principal precisavam ser ambos. Eram recursos difíceis de cultivar. A maioria dos soldados externos com poder marcial capaz de passar pela cidade desolada foram filtrados pelos olhos do senhor da Fortaleza Desolada. Disseram que o caráter era o problema. A Fortaleza Desolada suprime a liberdade dos artistas marciais. São inimigos em potencial de todas as fações marciais. Considerando todo o Murim como um, a Fortaleza Desolada era uma minoria. Não é que a fortaleza principal seja pequena. O mundo é vasto. As planícies centrais eram um mundo caótico, onde 13 seitas malignas, 9 seitas, 8 famílias e inúmeras seitas de nível médio viviam desenfreadas. Então, Nongun acertou com confiança a carta de desafio marcial? Jong Yong-shin, que chegou a uma câmara de pedra selada no pequeno campo de treino, enfrentou Ma Jin. Sim, muito diferente do tempo da família Huangbo. Desde o início, são lutas 1 contra 1, e eles são grandes o suficiente para conhecer bem as nossas circunstâncias.
Eles significam que quem sabe o que vai acontecer competindo com poucos da elite. Nengang é claramente mais forte que Huang Bo, o suficiente para ser chamado de número 1 secular na facção ortodoxa. Eu também preciso visitar Sichuan em breve. É por causa das bombas de trovão que o atingiram gravemente uma vez. Circulam informações de que o clã Tang de Sichuan está fabricando bombas incendiárias secretamente. Eles me pedem para confirmar e retornar. Do escritório da administração geral. Clã Tang? Ouvi dizer que o Murim de Sichuan é traiçoeiro. Não é um lugar onde nem mesmo os mestres da asa demoníaca radiante conseguem garantir a sobrevivência se forem pegos em conflitos entre facções? Dizem que 3 das 9 principais seitas e 3 das principais facções das 13 seitas malignas se unem ao clã Tang de Sichuan, que disputa o topo entre as 8 famílias. Zheng Yongxin deixou escapar casualmente. Falava como sobrinho. Durante a transição Yuan-Ming, os mestres supremos da técnica de movimento leve, implicados em acusações de traição, escaparam calmamente da perseguição dos guerreiros imperiais e se esconderam. Foi um incidente que marcou profundamente a dignidade da corte imperial Ming. É por isso, a Fortaleza Desolada, que realiza missões no Murim, não é oficialmente afiliado ao governo externo. Porque o Murim é onde o fardo do fracasso da missão é o maior. Significa que artistas marciais astutos não hesitam em matar guerreiros da Fortaleza Desolada. Matar sem piedade era a frase usada na época. Eu sei o que você quer dizer. Na verdade, estou preocupado com você. Eu, líder da asa demoníaca radiante, sobrevivi sem problemas até alcançar a classificação preta. Não é para um novato azul se preocupar. Sem problemas? Isso não era verdade. Disseram que ele perdeu os testículos na missão de resgatar o jovem Baek Mirió. Zheng Yongxin, que inconscientemente olhou para a virilha de Ma Jin, rapidamente desviou os olhos. Ma Jin franziu o traço e abriu a boca fingindo não notar. Você demonstrou uma nova técnica de palma. Durante a luta marcial com o Killing Branco. Sim, tenho refinado isso ultimamente. Zheng Yongxin relembrou a combinação da palma inflexível azul destruidora de demônios e da técnica do sangue rugido do demônio. Era um método que utilizava a força repulsiva da geração mútua extrema por meio de formações de técnicas. Apesar de seu poder surpreendente, faltava-lhe precisão, mas não mudava facilmente. As fileiras pretas que viram sua luta marcial naquele dia teriam compreendido os prós e contras com apenas um movimento. A técnica não é precisa. É isso mesmo? Isso mesmo. É bom ver sua pronta admissão. Deixe-me dar um conselho. Qual é a base de suas artes marciais atualmente? Técnica dinâmica familiar Zheng. Zheng respondeu sem hesitar. Certo. Disseram que o pequeno monge divino Gakjong era comparável ao Sutra dos Músculos. Se os 18 aratas de Shaolin reconhecessem isso, sua técnica dinâmica familiar Zheng é realmente uma técnica dinâmica incomparável. Você não negligenciou esse treinamento ultimamente, enquanto preenchia seu poder interior? Ah, ele assentiu. Era um treino que ele nunca faltava no salão da família Zheng. Coisas como sentar e ficar de pé repetidamente enquanto circula o Qi verdadeiro com um tronco colocado nas costas. Como é uma arte marcial completa, deliberadamente, Zheng respondeu brevemente. Concluído? A conversa foi interrompida brevemente. Enquanto Ma Jin o olhava fixamente, Zheng Yongxin esperava em silêncio. A sua resistência dos meridianos será além do que você imagina. Isso significa que poderá usar em suas experiências com artes marciais. Ao contrário dos mestres internos comuns. Como todo seu corpo está firmemente entrelaçado, não precisa se preocupar muito com desvios de Qi. Ma Jin continuou falando lentamente. As 72 artes marciais de Shaolin são famosas como técnicas divinas, mas, ao ouvir os métodos de treinamento, algumas soam bizarras,
Coisas como a palma da areia quente ou a camisa de pano de ferro. Pressionar as mãos na areia aquecida pelo fogo, jogar corpos de penhascos. Eles não se preocupam com lesões internas enquanto treinam corpos indestrutíveis. É graças ao fortalecimento de todo o corpo com o sutra do músculo. A perspicácia do líder não é menor que a do jovem herói Rion. Conhecer as técnicas divinas de Shaolin com tantos detalhes? Você quer dizer Rion Onxing? Ma Jin, que franziu a testa uma vez com a piada de Jong Yong-sin, balançou a cabeça e disse: a questão é, não se preocupe com a circulação de energia na sua nova técnica de palma. Deve ser suficiente para circular o Qi verdadeiro sem hesitação e refinar a precisão. Sei que você está absorto na criação de técnicas de cultivo, mas as técnicas de palma serão mais úteis por enquanto. De fato, suas palavras fazem sentido. Jong Yong-sin assentiu e levantou as mãos respeitosamente em saudação. Obrigado pelo conselho. Está na hora de eu ir. Certo, as espadas da linhagem direta Nangung são assustadoras. Volte a decapitá-las, sem descuido. A longa cicatriz no rosto de Ma Jin se contraiu. Parecia um movimento com preocupação embutida. Era diferente de um mestre de nível preto que havia experimentado os costumes da Fortaleza Desolada por muito tempo. Eu voltarei, líder. Jong Yong-sin curvou-se uma vez na cintura e virou-se. Simultaneamente, ele aumentou bastante o senso de energia para confirmar o que estava preparado. Espada desolada, espada da luz do norte, trajes marciais de 1000 fios de seda, bolsa de dinheiro e mochila de viagem. E artes marciais. Todos estavam recém-equipados em seu corpo. Os preparativos estavam completos. Era a hora da partida da missão. O caminho que sai do portão principal da casa da família. O gênio do relâmpago Jong Yong-sin e o Qilin branco Namgung Hua-shin caminhavam pela estrada oficial, cada um conduzindo um cavalo. Embora os jovens mestres de nível azul da Fortaleza Desolada atraíssem o olhar dos transeuntes, Jong Yong-sin não lhes deu atenção. Era devido à situação estranha. Para onde foram os dois, dizem? Só que receberam missões para passar primeiro por outras regiões. Nangung Nashin balançou a cabeça como se não soubesse. O quê? A missão originalmente atribuída não era assim. O avô materno de Jong Yong-sin, Ma Yong-jaek, e o Lorde do Conselho Principal da família antiga deveriam acompanhá-lo como delegados da luta marcial. Disseram que o líder do grupo Espada Divina e a equipe Espada Divina se juntariam no meio do caminho sob o pretexto de participação e escolta. Até que se juntem, 2 talentos em ascensão viajam sozinhos. Jong Yong-sin ficou um pouco perplexa. Há quanto tempo não era perseguida como alvo da seita da Chama Blagada? O fato de a fortaleza principal tê-lo abandonado novamente era estranho. Talvez fosse uma instrução do Senhor da Fortaleza Desolada. Embora digam que jornadas Murin sem dificuldades não são boas para a realização de artes marciais, ele perguntou: o Senhor do Conselho Antigo e o chefe da família desolada Ma Jin também estão realizando missões? Não sei. Olhando para Nangung Hua-shin sorrindo com uma cara preocupada, percebeu novamente que Qilin Brapu também passou pela cidade desolada com ele. Como normalmente era uma época para ainda estar na base como um guerreiro de nível branco, seria difícil conhecer bem as circunstâncias da fortaleza principal. A situação deles era a mesma. Jong Yong-sin elevou um pouco mais seu senso de energia e disse: devemos nos apressar. Tendo criado rancores com muitas 13 seitas malignas, podemos ter dificuldade em cumprir o prazo se não nos cuidarmos. Isso parece melhor. Nangung Hua-shin assentiu prontamente e montaram seus cavalos simultaneamente. Relixar. Imediatamente esporrearam seus respectivos corcéis. Não havia necessidade de discutir a rota. Para Jong Yong-sin, esse não era mais território desconhecido. E para Nangung Hua-shin, o destino era sua família principal. Um sopro de novo começo soprava. O vento roçando seus rostos e as vibrações que subiam e desciam eram refrescantes. Calvaram sem hesitação pela estrada onde o sol do início do verão queimava em uma neviada de calor. Nangung Hua-shin disse com um sorriso: você é habilidoso em equitação. O jovem herói Nangung parece mais. Permaneceu refrescante mesmo depois de meia hora. A geografia não era difícil. Era assim de Xiangyang, onde ficava a fortaleza desolada, para Rio Xi, no sul de Chile. Só havia uma estrada se seguisse a rota da estação postal. Talvez por isso, de repente Jong Yong-sin sentiu uma certa inevitabilidade. Uma corrente de vento, carregado de um vermelho vivo, pareceu acariciar sua bochecha, como se estivesse esperando por aquele momento.
As ondas de energia que se propagavam de longe eram muito familiares, uma sensação estranhamente refinada em meio à irregularidade. Eles esperaram muito tempo naquele lugar? Mais fraco do que o normal. As ondas de energia são superficiais. O menino abriu a boca em cima do cavalo. Imediatamente uma breve conversa entre os dois gênios começou. Jovem herói Nangundi, você quer dizer a energia arrepiante? Eu senti. Sim, é o ki verdadeiro da arte do sangue. Não parece ser do nível de mestre espadachim sangrento. É um apóstolo. Apóstolo da seita da chama blagada? Sim. Deve ser o 7º apóstolo. Ouvi dizer que ela morava com o jovem herói. Você também sabia brincar? Eu também sou humano. Mais do que isso, as ondas de energia são estranhas. Para o poder de um apóstolo, se enfraquecida, é uma oportunidade. Se era o seu poder original, já é tarde. Seremos capturados pela técnica de movimento leve. Falando em probabilidades, assumindo um ataque conjunto, como seria? Não sei. Só nos resta torcer para que os mestres supremos da fortaleza principal percebam enquanto lutamos barulhentamente. Ele falou honestamente. Seu poder aumentou depois de consumir a pílula espiritual recebida como recompensa da missão. Mas no mundo dos mestres, uma polegada de diferença era uma lacuna no poder marcial. Jong Yeon-sin era cauteloso. Isso porque vivia uma vida perseguida pelo tempo. Sem usar o corpo ao máximo era difícil dar uma resposta definitiva. Haveria chance de vitória? Ainda assim, se essa onda de energia marcadamente enfraquecida for verdadeira... Bum! Jong Yeon-sin saltou do cavalo enquanto media a distância. Seu campo de visão se alargou de repente. Simultaneamente, quando Nangun Guaxin, que reapareceu e entrou em um lado, alguém se revelando da floresta, agora bem próxima, apareceu. Ela usava um manto marcial vermelho esvoaçante, cabelo preto tipo lacre e um único olho vermelho. Quase não houve mudanças em seu corpo. Talvez só o cabelo um pouco mais longo. A aparência dele era diferente. Era devido ao sangue escorrendo pelos cantos da boca. O sangue fresco, vermelho escuro, parecia-lhe estranho. As artes do sangue tinham poder regenerativo, mas ela parecia incapaz de se recuperar de ferimentos internos. Bum! Era inevitável que a situação se chocasse. Jong Yeon-sin imediatamente lançou uma tempestade de técnica corporal de luz junto com Nangun Guaxin. Junto com a paisagem passando como uma flecha, o rosto da 7ª apóstola de repente preencheu sua visão. Bum! A sede deve ter caído. Os pés raspando o chão levantaram poeira. Enquanto o efeito da técnica do corpo leve e úmido soprava de volta como vento reverso, Jong Yeon-sin, que parou exatamente a 10 passos, abriu a boca. O que quer? Vir para Shangyang? Não estava em casa. Lentamente, a 7ª apóstola abriu seus lábios manchados de sangue. Estava com um sorriso vago desde que enfrentou Jong Yeon-sin, parecendo até lamentável à primeira vista. Seus cabelos pretos balançavam no vento, empoeirado. Vim te procurar. Os lábios da 7ª apóstola se moveram. Seu olho, vermelho, do outro lado do tapa-olho preto, brilhava. O que há com esse estado? Jong Yeon-sin, acostumada com a loucura superficial, perguntou indiferentemente. Está preocupado? Seu sorriso iluminou-se. Com esse sorriso profundamente avermelhado, Nangun Guaxin nem parecia digno de ser considerado. O processo foi um pouco difícil. Suas filhinhas pretas. Suas palavras falharam. Isso significava que sua respiração de energia interna estava instável. Havia mestres desolados que não haviam visto aparecer durante o incidente na sede da seita da chama blagada. Talvez ela fosse ferida por eles. Foi então que aconteceu. Encontrei você, então está tudo bem. Vem aqui. Frústulo, ela se aproxima cambaleante, com um sorriso no rosto. Seus ferimentos internos eram profundos à primeira vista. Ela parecia normal no geral. Jong Yeon-sin levantou a mão para impedir a intervenção de Nangun Guaxin. Felizmente ele parou. Era confiança. Deve ser graças ao seu crescimento acelerado, à classificação azul, às missões concluídas e à amizade que tem até agora. Estranho. Parado, ele apenas observou a expressão e ondas de energia da 7ª apóstola, até que sua respiração tênue alcançasse sua nuca. Frústulo, ela abraça Jong Yeon-sin com a respiração trêmula. Era possível sentir completamente o roçar cuidadoso das roupas. Volte e faça técnicas divinas para mim. Meu jovem grande mestre, meu pequeno líder de seita. O Senhor dos 7 Mortos sussurrou, sua orelha coçou. Se funciona aqui, deve funcionar da mesma forma na linhagem direta Nangung. Jong Yeon-sin pensou, enquanto era abraçado. Seu jovem grande mestre. Ele abriu a boca calmamente. Não sabia que sua nova técnica de palma enfrentaria um combate real tão rápido.
Junto com a operação do mantra, houve uma onda sinistra de Ki verdadeiro subindo da sua mão direita. Foi um instante. O vento de poeira que se espalhava sob seus pés começou a brilhar dourado ao sol incidente sobre eles. Não existe mais. Com as palavras do menino, houve uma explosão. Aliás, se você chegou até aqui, é porque tá curtindo a história, né? Então já aproveita e se inscreve no canal para continuar acompanhando as próximas partes. Tem muita coisa boa vindo por aí. Bum! A força de rebote da onda da técnica da palma foi tremenda. Jung Yenshin imediatamente carregou a força de acompanhamento nos meridianos do braço direito. O longo caminho de 12 meridianos, do intestino grosso, de dentro do ombro até o dedo indicador, assumiu a firmeza da técnica dinâmica da família Jung. Era uma medida para evitar o deslocamento das poderosas consequências. Bum! Mesmo assim, ele foi empurrado para trás. Sob seus pés, os sulcos no chão de terra denunciavam um impacto brutal. A tempestade de Ki se espalhava em todas as direções, levantando poeira amarelada. Até a visão ficou turva. Como esperado. A sensação do golpe foi superficial. Isso ocorreu porque o sétimo apóstolo, cujas ondas de energia aumentaram um instante antes, havia recuado com uma técnica de movimento rápido. Ela evitou o golpe a queima-roupa. Era a reação típica de uma mulher demoníaca ágil. Ainda assim, estava enfraquecida em comparação ao passado. Sua evasão estava ligeiramente mais lenta. Mas aquilo também era um disfarce. Ela ainda era poderosa. Talvez quisesse despertar simpatia. Qual é o seu plano? Disse Yenshin entre a poeira. O sétimo apóstolo havia recuado 5 passos. Com um gesto varreu o ar quente de verão e clareou a visão. Seus longos cabelos negros esvoaçavam, revelando olhos vermelhos e lábios curvados no arco. Você criou outra arte marcial que não existia? Ela tocou levemente o abdômen. O manto vermelho estava encharcado. Ela não havia desviado totalmente a palma de Yenshin. Sua energia protetora fora perfurada por um instante. Era algo enorme. Ele agora possuía um golpe capaz de ferir até mestres do nível preto. Um movimento decisivo, que poderia salvar sua vida algum dia. Acertar é outra história. A precisão é o problema. O fluxo ruidoso de energia dificultava a velocidade e exatidão. Yenshin conteve a satisfação e observou. A louca abriu a boca. Nem o golpe direto ainda? Se eu tivesse aceitado direito, teria sido difícil sobreviver. Incrível. Seus olhos brilhavam em excitação. Eu perguntei, quais são suas intenções? O óbvio, levar o grande mestre. Ela abaixou o único olho. Nesse momento, Yenshin compreendeu os princípios do Murin. Ele havia crescido, e tinha Nangun Guaxin ao lado. 2 gênios em ascensão, uma força que nem mesmo ela, ferida, ousaria desafiar de forma imprudente. Yenshin decidiu acabar com essa jornada Murin. Se havia um momento para derrotá-la, era agora. Além da líder da seita da espada tirana, ela era seu maior problema futuro. Meu grande mestre, vamos juntos, suplicou o sétimo apóstolo. Era estranho ouvir tal súplica da mesma boca que já sugara a energia vital de tantos outros. Ele observava. Ela parecia considerá-lo precioso demais para descartar, mas difícil demais para subjugar. Sua técnica de sangue. Ela ficou rubra. Sim? Completei os versos. Está contido no meu corpo. Uou! Com a operação do verso, uma energia arrepiante brotou. Jung Yenshin havia criado a arte do sangue rugido demoníaco. Ondas de Ki explodiram em seu corpo, transformando sua aura em pura energia demoníaca. Parecia vestir uma tônica de sangue em vez do uniforme azul da fortaleza desolada. O quarto movimento estava completo. Apenas a intenção assassina e a explosão foram herdadas, sem a mesma loucura típica da seita da chama sangrenta. Ah! Exclamou ela quase em alegria. Yenshin falou baixo. É um verso de 100 caracteres. Darei 4 a cada vez que você bloquear meu golpe furtivo. E decretou. O jovem herói Nangun Guaxin e eu seguiremos. Você deve manter 300 jang de distância. Se violar isso, corta um braço seu, mesmo que eu morra. Sua voz distorcida pela energia parecia vir de um demônio dos 8 infernos. Guaxin pensou. A mente do jovem herói é profunda. Ele não age precipitadamente. O que você disse? O sétimo apóstolo riu. Era uma proposta estranha. 25 emboscadas mortais em troca de 100 caracteres. Ainda assim, ela hesitava. Ferida,
Poderia perder um braço se ousasse tentar capturá-lo. A iniciativa havia mudado. Se aceitar, vá embora agora, disse Yanshin. Ela sorriu. Pode me dar versos falsos? Um mestre supremo como você não notaria. E se você não puder me emboscar? Vocês criaram essa inimizade. Vão morrer pelas minhas mãos. Ela encarou firme, depois respondeu. 4 é pouco, quero 6 caracteres. A atmosfera pesou. Huaxin segurou a espada, tenso. Yanshin retrucou. Não sou comerciante. 5 então. Ótimo. Ela sorriu, um vento seco soprou. Árvores perderam as folhas. Yanshin retirou lentamente a arte do sangue. Essa também era a lei do Murin. Trocar mantras por ameaças. Ir. Até mais. O 7º apóstolo partiu com técnica corporal, o manto vermelho tremolando. Huaxin falou. Pensei que morreríamos aqui. Facções malignas só lutam quando tem mais de 90% de chance. Ela recuou porque poderíamos arrancar um membro dela mesmo morrendo. Mas você realmente pretende fazer 20 ataques preventivos? Não podemos deixá-la se recuperar. Huaxin sorriu. Naturalmente vou acompanhá-lo. Yanshin respondeu. Desta vez devemos retornar vivos. A missão deve ser um sucesso. Assim começou a estranha jornada Murin. Já se passaram 7 dias desde que Nangung Mi, mestra das flores do espírito florescente, deixou sua família. Ela trouxe 6 guerreiros de elite para escoltá-la. Sem servos, apenas guerreiros que, fascinados por seu sorriso e beleza, assumiram tarefas domésticas e a seguiram sem questionar. Em seus corações, acreditavam estar em uma jornada justa contra a seita desolada. Seguindo pela província de Hugang, chegaram à cidade de Wuchang. Lá, as principais facções já sabiam. A seita desolada costumava usar as estradas de correio. Bang! Nangung Mi destruiu a placa da Seita do Mestre Virtuoso, um grupo maligno que saqueava plebeus sob nome respeitável. Bastardos ousados! Disse cortando a cabeça do líder com sua espada gelada. Os discípulos caíram diante dela e dos guerreiros da flor espiritual. Em meia hora, estavam exterminados. De volta ao mercado, exibiram a cabeça. Aqui! O mestre das flores do espírito florescente tomou a cabeça da seita maligna. Um ramo Nangung será estabelecido aqui. A multidão primeiro ficou assustada, depois aplaudiu. Os Nangung eram conhecidos como a família número 1 do Murin ortodoxo. Família Nangung, obrigado! Uma donzela imortal! Nangung Mi sorriu encantadora, recebendo adoração. Meu irmão deveria estar aqui, murmurou pensando em Nangung Sedin, que não pode vir. Ela havia conquistado Wuchang com facilidade, transformando a opinião pública a favor dos Nangung. Foi então que uma voz ecoou. Como ousam matar servos inocentes? Um jovem surgiu e desapareceu rapidamente. A multidão murmurou, dividida entre desconfiança e medo. Nangung Mi sorriu fria. Coisa sem valor. Ordens foram dadas para silenciá-lo. E num canto distante, 2 figuras observavam e cochichavam. Sofri muito com minha irmã, ainda bem que a segui até aqui. Seu temperamento mudou. 10 segundos. Talvez seja suficiente. O menino disse. Logo após iniciar a estranha aposta com o 7º apóstolo, Zhong Yanshin e Nangung Huaxin seguiram viagem, desejando alcançar o destino o mais rápido possível. Ambos cavalgavam em silêncio. Apenas os cascos dos cavalos e o vento cortando seus rostos preenchiam o caminho. Jovem herói Zhong, você parece sem apetite, comentou Huaxin. O jovem herói Nangung também, respondeu Yanshin. Apesar do breve diálogo, a tensão era constante. Sempre que olhavam para trás, viam a figura sorridente do 7º apóstolo acompanhando-os a 300 jang de distância. Seu belo sorriso, no entanto, era sinistro. Mesmo nas pausas para descanso, ambos mantinham a energia elevada. Sabiam que não poderiam se descuidar diante de uma mestra suprema espreitando de longe. À noite, revezavam-se na vigilância. Numa noite nublada, Zhong Yanshin desembainhou sua espada desolada.
O céu estava coberto por nuvens cinzentas, e apenas um luar difuso iluminava a clareira. Ele se lembrou de Chongyong e, num movimento súbito, partiu em corrida furtiva. Logo encontrou o 7º apóstolo, adormecida sobre o galho de uma árvore. Ela havia retirado o manto vermelho e se enrolado nele. Sem hesitar, Yongxin avançou. O Qi verdadeiro explodiu de sua sola, elevando-o até a altura do rosto da apóstola. Por um instante, seus olhares se cruzaram. As pupilas vermelhas dela se abriram com um leve sorriso. Ao mesmo tempo, Yongxin brandiu sua espada e preparou sua palma esquerda com Qi acumulado. Uma combinação da arte do sangue rugido do demônio e da palma azul inflexível. Mas o contra-ataque foi imediato. O pé do 7º apóstolo disparou como um raio, afastando a lâmina de seu pescoço. Mesmo assim, Yongxin lançou a palma em seu rosto. Estrondo. A árvore explodiu em estilhaços. O impacto o lançou para trás, mas ele pousou suavemente, embainhando a espada com uma trajetória limpa. Suas técnicas estão ficando cada vez mais refinadas. Incrível, meu grande mestre, disse a voz lânguida da apóstola ainda preguiçosa, como se tivesse despertado há pouco tempo. Yongxin apenas recitou calmamente. O Qi verdadeiro que surge da mansão central repousa como uma tempestade no ponto de encontro. E se virou, honrando o acordo entre eles, um ataque preventivo em troca de versos. Da árvore, o 7º apóstolo jogou os cabelos para trás e sorriu. Volte logo. Ele não respondeu. Ao longe, Nangun Huaxin o observava do alto de uma outra árvore, pronto para intervir se o acordo fosse quebrado. Descendo com leveza, Huaxin comentou. Suas técnicas estão ficando cada vez mais precisas. É como testemunhar o nascimento de uma técnica divina. Yongxin sorriu com humildade. Ainda faltam 14 ataques. Não sei se conseguirei completá-lo a tempo. Não importa. Ganhos sempre existirão quando se enfrenta mestres desse nível. Estou aprendendo tanto quanto você. A confiança e a lealdade do Qilin branco eram inabaláveis. Ainda assim, sua mão que segurava a espada tremia. O peso de sua história logo veio à tona. Enquanto caminhavam de volta ao acampamento, Yongxin perguntou: Ontem você mencionou que deveríamos ficar em Wuchang. Gostaria de saber sobre sua irmã, a mestra das flores espirituais, Nangun Bi. Huaxin suspirou. Minha mãe era uma assassina da Noite da Espada, um braço oculto da família principal Nangun. Fui fruto de uma união indesejada com o chefe da família. Por isso, cresci como filho ilegítimo, odiado pelos demais. Ele contou como sua mãe foi enviada em uma missão suicida, ordenada em segredo por Nangun Mi. Morta sem retorno, nem o corpo voltou para casa. A mestra das flores havia falsificado ordens e mesmo assim recebeu apenas uma punição simbólica. Desde então, fugi da família e entrei na seita desolada. Eu era fraco demais para pensar em vingança. Ainda hoje, só de imaginar erguer a espada contra minha irmã, meu corpo treme, disse Huaxin, mostrando a mão trêmula. Yongxin permaneceu em silêncio. Não conhecia a tal dor, mas compreendia a solidão. Sua empatia, silenciosa, foi suficiente. Huaxin sorriu levemente, grato. De volta ao acampamento, Huaxin assumiu a primeira vigília. Yongxin deitou-se, usando a mochila como travesseiro. O som da fogueira e dos cavalos inquietos embalaram seu sono. Assim seguiram viagem até chegarem à estação de correios de Wuchang. Aproveitaram um dia de descanso na estação, desfrutando de camas decentes e estudando. Yongxin lia o Sutra do Diamante, buscando integrar o Dharma às suas técnicas de palma. O caminho para um avanço maior parecia próximo, mas a paz não durou. Uma comoção na cidade chamou a atenção. A mestra das flores espirituais da família Nangun tomou a cabeça da seita do mestre virtuoso. Era a Nangun Mi. Ela destruíra a seita local, instaurando um ramo da família Nangun no seu lugar. Pior, havia inutilizado servos sobreviventes, destruindo seus dantiñens e pontos de fala. Ainda assim, conseguiu comover a população ao se apresentar como uma donzela piedosa. Rapidamente, sua fama cresceu. Governantes locais e civis passaram a reverenciá-la como uma salvadora. Até lágrimas de gratidão ela derramava ao justificar seus atos, conquistando a opinião pública.
Hossin ficou sombrio. Isso será um problema mesmo que a fortaleza principal vença as lutas marciais. Yongxin respondeu. Ao matarmos líderes em combate justo, a seita desolada pode acabar carregando apenas o ressentimento público. A fama de Nangunmi se erguia como uma muralha. Para contrabalancear, Yongxin retirou lentamente de sua mochila o manto vermelho do 7º apóstolo. Só precisamos de uma máscara, disse com frieza. Uma máscara de demônio. Hossin o olhou chocado. Certamente você não está pensando em... Yongxin o interrompeu. Jovem herói Nangun, diga-me, seria aceitável não mostrarmos piedade em nossos métodos? E é isso por hoje. Se você curtiu esse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muita história boa te esperando. Valeu demais por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo. Até mais!